Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece aí uma das maiores rivalidades do samba que aconteceu lá nos anos 30, com esse embate aí acontecendo através das letras e músicas de Noel Rosa e Wilson Batista? Caso não conheça ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, antes de começar a falar sobre essa rivalidade aí, é importante dar uma breve contextualizada sobre em que pé ali tava a carreira de cada um nessa época. Nos anos 30, o Noel Rosa, apesar da pouca idade ali, já era um cantor famoso e um compositor respeitado. Além de ser frequentador da Lapa, né, lá no Rio de Janeiro, e amigo de famosos lá e já ter o seu nome feito no meio radiofônico. Sendo muito importante, né, pra música brasileira e pro samba, ficando conhecido como o poeta da vila. Muito por conta de suas letras e também por ser do bairro de Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. O seu primeiro grande sucesso veio justamente no ano de 1930, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, com o lançamento da música Com Que Roupa, que é um samba ali mais bem-humorado e que é bastante famoso até hoje, né? E eu pergunto, com que roupa? Com que roupa? Já o Wilson Batista nessa época ainda não tinha alcançado a fama, mas já fazia ali algumas letras e composições em busca do sucesso na música. Sucesso esse que viria um pouquinho mais pra frente, ali no começo dos anos 40, principalmente com as músicas Mania da Falecida e Ó Seu Oscar, que bombaram lá no Carnaval de 1940. Não quero que você beba, quem bebe não tem juízo. Tome cuidado. Certo, agora com isso tendo sendo dito, a gente pode ir direto pra polêmica. Tudo começou no ano de 1933, quando Wilson Batista ali fez sua terceira composição na carreira, que foi chamada de Lenço no Pescoço. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no... Essa música foi gravada pelo Silvio Caldas e ela falava ali sobre a malandragem, né, que era um tema bastante corriqueiro ali nos sambas da época. Com ele inclusive se incluindo aí nesse estilo de vida, como é indicado aqui nessa primeira estrofe. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Essa música aí no final ela acabou sendo censurada pela Confederação Brasileira de Radiodifusão, em nome da moralidade e do respeito às autoridades constituídas. Mas apesar disso tudo aí, a princípio pelo menos não teria por que o Noel Rosa ter se importado com ela. Mas por alguma razão, em resposta a ela, ele fez a música Rapaz Folgado, lançado também em 1933. Joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado, O que era esquisito aí nessa letra, que o Noel Rosa ele rebatia ali várias características que o Wilson Batista tinha colocado na música sobre o malandro. Apesar do próprio Noel Rosa ser simpático ali a esse personagem. E a música então tinha frases como: deixa de arrastar o seu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. E também tinha: malandro é palavra derrotista que só serve para tirar todo o valor do sambista. Propõe ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Ou seja, claramente aí respondendo à música anterior lá, né? E vendo essa resposta aí ao longo da história, várias hipóteses foram levantadas para que ela existisse, já que o Noel Rosa já era um sambista consagrado e o Wilson Batista ainda era desconhecido. Uma delas dizia que ele teria sido influenciado pelo seu amigo Orestes Barbosa, que tinha escrito um texto ali que falava sobre a letra do Wilson Batista, falando que ela era um crime em formato de música e que isso não teria perdão, já que ela teria sido feita justamente em um momento em que havia uma tentativa de higienização poética do samba. Mas há uma outra linha que indica aí que somente isso aí não seria o suficiente para fazer o Noel Rosa se importar com essa situação, mas que essa questão aí era um pouco mais pessoal, já que o Wilson Batista ele teria se envolvido com uma mulher que também era frequentadora da Lapa e que o Noel Rosa tinha interesse, e que esse aí meio que teria sido a verdadeira motivação dessa resposta, mas não se sabe ao certo. Vale falar que a música Rapaz Folgado, né, apesar de ter sido composta em 33, ela somente foi gravada em 38 pela Aracide Almeida, mas assim que o Noel a compôs, né, ela já rodava ali pelos meios artísticos, com todo mundo já sabendo que ela era uma resposta para a música Lenço no Pescoço.
Quando o Wilson ficou sabendo aí dessa resposta, né, ele que era conhecido por não levar desaforo para casa e também vendo que essa poderia ser uma boa oportunidade para que ele pudesse chamar a atenção para suas letras, resolveu compor uma tréplica no ano de 1934 intitulada Mocinho da Vila, claramente se referindo ao Noel Rosa, né? E nela ele dizia o seguinte: você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outras coisas mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone e deixe quem é malandro em paz. Injusto é seu comentário, fala de malandro quem é otário, mas falando não se faz. Eu de lenço no pescoço, desacato e também tenho o meu cartaz. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão. Porém, essa composição aí, nem a letra, nem a melodia foi considerada ali como sendo das melhores. Então ela meio que acabou sendo ignorada, inclusive pelo próprio Noel Rosa, que continuou a fazer normalmente as suas composições sem dar uma resposta a essa letra. Inclusive, uma das músicas que ele fez nesse período aí foi o samba Feitiço da Vila, feito em 34 e que é uma das músicas mais conhecidas dele até hoje, que foi interpretada pelo João Petra de Barros nesse mesmo ano. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar. Nessa letra aí ele falava sobre e exaltava o seu bairro, né, que era a Vila Isabel, dizendo que os galhos até dançavam ali com o samba que era tocado lá, falava também da vida boêmia do bairro, pedindo até mesmo que o sol não nascesse, né, porque assim o samba ia acabar e as mulheres iriam embora. E já na época essa música ficou bastante conhecida, né, e o Noel ele foi performar ela na rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Só que quando ele foi cantar, ele acabou criando novos versos aí pra ela que diziam o seguinte: quem nasce pra sambar, chora pra mamar. Em ritmo de samba eu já saí de casa olhando a lua e até hoje estou na rua. A zona mais tranquila é a nossa vila. O berço dos folgados, não há um cadeado no portão, porque na vila não há ladrão. Nesses versos aí ele se refere a Vila Isabel dessa forma porque anteriormente o bairro era conhecido por atrair ladrões e não ser seguro, mas que agora ali, né, naquele momento lá, isso já não era mais uma realidade e assim os seus moradores podiam se orgulhar e até dormir aí sem cadeados no portão. E foi justamente para esses versos aí que o Wilson Batista resolveu dar uma nova resposta pro Noel Rosa, já que anterior meio que havia fracassado, né? E foi assim que ele compôs os versos da música Conversa Fiada em 1935. Como é? É conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Nela, ele contradizia ali o que o Noel Rosa tinha falado lá da segurança da Vila Isabel, além de dar algumas outras cutucadas lá nos versos originais da letra. Ele falava coisas como: é conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver pra crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém é preciso cuidado. Antes de irem dormir, deem 2 voltas no cadeado. Então, vendo essa nova canção aí falando mal do seu bairro, o Noel não podia ficar quieto, né? Ele não se segurou. Principalmente porque dessa vez aí os versos e a melodia eram muito bem feitas, né? Com o Wilson Batista já mostrando ali porque que ele viria a ficar famoso no futuro. E assim então ele decide compor a música Palpite Infeliz, também de 1935, que se tornou um dos sambas mais populares e bem elaborados de toda a obra do Noel Rosa. É você que não sabe o que diz, meu Deus do céu. E já logo no primeiro verso ali, o Noel chamava atenção pro fato do seu rival ali não ser muito conhecido, com a frase: quem é você que não sabe o que diz? Além disso, né, ele ainda defende a Vila Isabel e confraterniza ali com outros bairros tradicionais do Rio de Janeiro. Nessa música ele diz o seguinte: quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um brinquedo. Ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. E essa aí, tá, seria a última resposta dada a Noel Rosa em formato de música nessa briga toda. Mas o Wilson Batista não parou por aí, jogou uma última provocação, mas dessa vez ele não falava do bairro do Noel Rosa. Na música Frankenstein da Vila, lançada em 1936, ele falava mais da aparência dele, né, chamando ele de feio e até mesmo de fantasma da vila. Entre os feios, és o primeiro da vila, todos reconhecem. E é
essa aparência aí que ele se referia do Noel como Frankenstein tinha acontecido porque o Noel teve um parto ali complicado, né? Que inclusive incluiu a utilização de fórceps, né? Pra tentar salvar a vida ali, tanto do bebê como da mãe, né? No final os dois sobreviveram. Além disso, ele nasceu com hipoplasia da mandíbula, que é o desenvolvimento limitado do osso, né? Então ele tinha o queixo aqui um pouco mais curto, né? E juntando com isso, com as marcas lá do fórceps, o Wilson Batista resolveu chamar ele de Frankenstein. E como eu disse, o Noel ele não chegou a dar uma resposta pra isso, né? E pessoas que eram próximas a ele falavam ali que ele nem mesmo tinha se importado com essa letra, chegando a achar inclusive graça aí, né, dessa zoeira que o Wilson Batista fez com ele. Mas outras fontes, como é o caso do seu amigo Cícero Nunes, dizia justamente o contrário, e que teria até mesmo visto o Noel Rosa chorando aí quando esse assunto surgia. Um indício aí de que talvez de fato o Noel Rosa tenha se importado com essa letra e até mesmo tenha ido tirar satisfação com o Wilson Batista está na música Terra de Cego, composta pelo Wilson no ano de 1936, que diz o seguinte: para não terminar a discussão, não deves apelar, para um barulho na mão em versos podes bem desabafar, pois não fica bonito um bacharel brigar. Ou seja, meio que dando a entender ali de que o Noel talvez tivesse tentado brigar ali com o Wilson Batista nos bastidores, né? Então nessa música ele fala, ó, não precisa vir tentar brigar comigo, responde na música, né? É mais ou menos isso que parece. És o abafa da vila, eu bem sei. Porém, apesar disso aí, né, justamente por causa dessa música que acontece aí a trégua entre os dois. Já que, tendo gostado ali da melodia feita pelo Wilson, o Noel pegou e escreveu uma nova letra pra ela, falando de uma mulher chamada Ceci. E que havia sido ali uma velha paixão dos dois, era alguma coisa que eles tinham em comum, olha aí. Essa música então foi rebatizada e passou a ser chamada de Deixa de Ser Convencida, sendo creditada a autoria aos dois artistas. E assim, meio que dando fim aí a essa rivalidade. Deixa de ser convencida. E infelizmente, apenas um ano depois disso aí, né, em 1937, aos 26 anos, Noel Rosa faleceu ali por causa da tuberculose. E como eu disse lá no começo do vídeo, né, o Wilson Batista passaria já a fazer muito sucesso ali nos anos 40, né, já poucos anos depois disso. Uma coisa que é interessante é que pouca gente tomou conhecimento aí dessa briga lá na época, ficando mais como um assunto ali do meio artístico, né, e até hoje não se sabe exatamente aí se no final Noel Rosa ficou com algum ressentimento com o Wilson Batista ou não. E o Wilson chegou a referenciar depois o Noel Rosa no futuro, né, mas dessa vez falando bem aí em músicas como Terra Boa e Quero um Samba. A terra de Senhor, o berço de Noel. Vale dizer também que várias dessas músicas aí trazem referências, contextos sociais e discussões importantes dessa época, tá? Que a gente não chegou a falar aqui porque não era esse aqui o propósito do vídeo nesse momento, né? Mas a gente pode falar num futuro. Mas se você já quiser saber, você pode encontrar aí na internet facilmente, tá? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia essa rivalidade, né? O que você acha dela e se você gosta desses sambas. Aqui do Zé está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!